Sejam muito bem-vindos a este programa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sou suspeita demais para falar, que eu gosto muito. A gente vai falar sobre o Reiki. O Reiki é uma das terapias holísticas que eu trabalho. Eu sou reikiana há praticamente 9 anos, vai completar 9 anos que eu sou reikiana, sou mestre em Reiki, então eu dou cursos de Reiki também, além de fazer vários atendimentos, usar o Reiki para mim, usar o Reiki no meu alimento, na água que eu bebo, nas minhas plantinhas, faço limpeza no espaço, eu envio o Reiki à distância. Então o Reiki, ele tá mais do que uma terapia para mim, ele tá como um autocuidado, ele tá com uma nova forma, inclusive, de eu ver a minha vida. Então o Reiki tá ali ativado para tudo no meu processo. Então eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre essa energia tão amorosa, tão simples, tão pura que é o Reiki com vocês. Eu imagino que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar do Reiki, talvez não tenha recebido a energia do Reiki, mas já ouviu falar, porque é uma técnica muito antiga, uma técnica milenar. Ela já está disponível aqui pra gente, já fazendo parte da humanidade, do planeta, há mais de 8.000 anos. Então, ele passou por um processo muito grande, um processo realmente milenar, de tudo que a gente já viveu. Então, trazer essa transformação, todo esse processo de cura do Reiki, ele é muito importante. Tanto que, se a gente está falando que é um processo milenar de praticamente 8.000 anos atrás, eu estou falando antes de Jesus Cristo, eu estou falando antes de Buda, tanto que existem os relatos, né, que a gente consegue encontrar, que tanto Jesus Cristo quanto Buda usava a energia Reiki, né, o que é tão conhecido pra gente de que Cristo curava com as mãos. Provavelmente o que ele usava ali era a energia Reiki. Então, desses mestres ascensionados, né, desses grandes líderes espirituais que já passaram, eles tinham essa canalização muito profunda com essa energia. E aqui, como eu falei, em nomes como Jesus Cristo ou Buda, é muito importante eu falar também que o Reiki não está ligado a nenhuma religião. O Reiki faz parte da espiritualidade. O que é a espiritualidade? É o que somos, né? Nós temos um espírito aqui. Isso, independente de crença, de religiosidade, é o que somos. Corpo, mente, espírito. Isso rege a gente. Então, quando eu trato temas de espiritualidade, não está envolvido nenhum dogma, nenhuma crença, nenhuma religião. É simplesmente a energia Reiki, que envolve todos esses nossos corpos, que também inclui a espiritualidade, mas que também inclui o nosso corpo físico, mental, emocional, etérico. Então isso é muito importante deixar claro. Reiki não tem nada a ver com religião, mas faz parte da espiritualidade. E se a gente trazer essa relação, né, do Reiki, por muitas décadas, nós, seres humanos, a gente acabou se afastando muito da natureza, a gente acabou perdendo um tanto da nossa sensibilidade nata, deixou para trás a intuição, aquele poder natural de atrair o que a gente queria pra gente, né? O que era energeticamente saudável. Se a gente lembrar talvez de vós, bisavós ou até tataravós, o quanto elas eram curandeiras natas, né? Se estava com uma tosse, toma esse chá, preparava com erva que pegava direto do quintal, tinha o benzimento, tinha a arruda, existia essa conexão com a intuição e uma sensibilidade muito mais forte. Só que nesses últimos séculos que a gente passou, a gente atravessou um período muito grande do próprio desenvolvimento profissional, né? A internet, olha o desenvolvimento tecnológico
que a gente tem hoje. Essa própria ferramenta de hoje, eu estar aqui falando com vocês, tanto na rádio, pela Rádio Transcendental, ou se você estiver ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, o Cazem no Ar, é um meio que talvez anos atrás a gente não podia falar dessa ferramenta, né? Então a gente atravessou por um período de muito desenvolvimento, e esse desenvolvimento nessas áreas, né, esse desenvolvimento profissional tecnológico, gerou uma competitividade de mercado de trabalho, a supervalorização dos bens materiais ao invés dos valores humanos. Então o que era mais importante era ter, então comprava-se muito, tinha-se muito para sentir uma satisfação nata, genuína, e deixando um pouco de lado a relação do corpo, mente e espírito. O que eu observei já é uma onda que já está vindo nesses alguns anos, né? Vou dizer, de uns 10 anos para cá eu vejo essa onda muito grande. As pessoas perceberam que estão perdendo ou perderam a qualidade de vida, de que estava indo nessa busca pelo ter, e isso não tinha nada, né? Trazia muitas vezes muito mais angústia. E passou a resgatar. Então, começou a surgir muitos adeptos nesse período da medicina natural, das terapias holísticas. E o Reiki também veio junto com isso, né? Então o Reiki é milenar, tanto que hoje eu falo, é difícil alguém que nunca tenha ouvido falar do Reiki, apesar talvez de não ter recebido a energia, mas o Reiki já está presente na vida das pessoas, justamente por esse importante despertar que a gente teve. E se a gente falar desses últimos 2 anos, que a gente passou por uma situação muito difícil, que foi em relação à pandemia, mas a pandemia trouxe um resgate também de valores, trouxe uma reconexão com: será que faz sentido eu trabalhar por tantas horas e estar distante da minha família, né, distante do meu cuidado pessoal, de fazer coisas que eu gosto? O home office trouxe muito isso. No começo foi muito desafiador para muita gente, e hoje está sendo desafiador retornar para o escritório ou para o trabalho, porque a gente aprende a se adaptar, e a gente aprendeu que a gente podia cuidar da gente, a gente aprendeu que podia ter uma alimentação feita em casa mais fresca, mais natural. Eu podia ter mais tempo para mim, eu podia compartilhar mais desses momentos com a minha família, que é importante para mim. A pandemia trouxe isso. Então, quando a gente fala de todos esses sentidos, desse despertar, naturalmente a gente fala dessa energia vital que é o Reiki. Então, quando a gente fala o Reiki, o que a gente está trabalhando quando a gente fala energia Reiki? O que é o Reiki? Eu vou explicar o Reiki pela própria terminologia da palavra Reiki. Se eu separar ela, eu tenho Rei. Rei significa energia vital universal. Isso quer dizer uma energia do universo, é uma energia sagrada, é uma energia inteligente, é uma energia divina, é uma energia que não entra em desequilíbrio em hipótese alguma. E quando eu falo do Ki, eu estou falando da minha energia vital, da energia vital que está alocado no meu sistema. O nosso Ki, o que acontece com ele? Ele entra em desequilíbrio muito fácil. E vocês vão entender o porquê que essa é a nossa energia vital, ou Ki, entra em desequilíbrio muito fácil. Se você tiver algum vício, pensamento negativo, alimentação inadequada, maus hábitos, uma vida atribulada, a gente acaba deixando que se formem alguns bloqueios que se acumulam em alguns pontos energéticos. Então, quando a gente vai acumulando, a gente prejudica essa circulação livre da nossa energia vital. E, em consequência a tudo isso, a gente vai ter uma desarmonia em todos esses níveis, tanto físico como emocional, mental e energético. E aí, o que sente de reação, né? Vamos colocar para o dia a dia. Você vai se sentir preocupado, com medo, com raiva, triste, uma autoestima lá embaixo,
passa por estresse, desânimo, ansiedade, depressão. Reconhece algum desses sintomas? É muito comum, porque também é muito comum a gente entrar em desequilíbrio da nossa energia vital. Quando eu trabalho com Reiki, eu vou trazer esse Rei, essa energia vital universal, para o meu Ki, que é para o meu campo energético. E naturalmente eu trago esse reequilíbrio, essa harmonização do meu campo. Tanto que é interessante quando a gente fala do Ki, que é a nossa energia vital, isso eu estou falando para os japoneses, né? O Reiki, ela tem essa relação que vem do Japão. Mas vocês podem ouvir isso com outros nomes também. Eu acho que hoje em dia está muito comum a gente ouvir falar de prana. Prana é energia vital que se fala na Índia. E por conta da própria yoga, está muito presente, né, pra gente hoje em dia, ou a Ayurveda, a gente fala de prana. Prana é energia vital. Só que para a Índia, o que é energia vital no Japão? Como a gente pode falar da energia K. Eu adoro esse nome, né? Não sei porquê, mas a energia K é energia vital quando a gente fala do Egito. Como a gente fala de Espírito Santo para os cristãos, a gente está falando dessa energia vital. Então, quando eu reequilibro o meu campo, eu estou reequilibrando esse Espírito Santo, eu estou reequilibrando o prana, eu estou reequilibrando o Ki, eu estou reequilibrando a nossa energia vital. Então, o reikiano, que é uma pessoa que passou por uma iniciação de mestre em Reiki, vou até abrir um parênteses aqui, porque isso é importante a gente falar. Eu já ouvi muita gente falar pra mim, eu sou reikiano, mas eu não fiz o curso. Não dá pra ser reikiano e não ter passado pelo curso. Não dá pra ser um reikiano autodidata. Por quê? Você precisa passar por um mestre qualificado e capacitado, porque o Reiki você recebe uma iniciação. O mestre em Reiki vai abrir um canal no seu chakra coronário para que essa energia passe, entre pelo teu chakra coronário e expanda pelas suas mãos para que você possa trabalhar com a energia Reiki. Você recebe uma sintonização, como se fosse um interruptor de luz. O mestre em Reiki, ele vai conectar esse fio seu para quando você ligar essa energia Reiki, você está conectado com essa força superior. Então, é legal estudar por livros, por vídeos, da forma que vocês quiserem? Sim, é muito válido. Mas se você não passar por um processo de iniciação, o que você faz não é Reiki, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Um reikiano só é reikiano passando por uma iniciação por um mestre capacitado. Vamos fechar esse parênteses só para deixar bem claro. Então vamos dizer, você vai passar por uma sessão de Reiki, né, com um reikiano que recebeu foi sintonizado a essa energia. Para o reikiano, o que acontece? O reikiano, ele se torna naquele momento como se fosse a passagem para receber essa energia, receber essa luz. Ele só repassa, não é uma energia dele que ele tá mandando para você. Não é, eu tô aplicando o Reiki, a energia da pessoa. Não, ali tá sendo trabalhada a energia do Reiki. Então o reikiano vai receber essa energia pelo chakra coronário, vai descer até o chakra cardíaco, onde se expande, passa pelos braços e envia pelas mãos, através de imposição de mãos, essa energia do Reiki, tá? Para quem vai receber essa energia? Vai receber toda a canalização dessa energia vital, dessa energia extremamente inteligente em todos os níveis, em todos os corpos. Então, depois de uma sessão de Reiki, é muito comum você se sentir extremamente relaxado, tranquilo, parece que aquele monte de problema que estava na cabeça vai embora, dá mais clareza mental, dá mais clareza emocional.
você se sente mais tranquilo, todo aquele sentido da depressão, da ansiedade, alivia demais. Depois de uma sessão de Reiki é muito comum você sentir isso. Mas eu, como mestre em Reiki, vou te falar, o Reiki vai muito além. Quando a gente coloca essa listinha de, vamos dizer, benefícios do Reiki, a gente coloca para situações muito cotidianas, né? Coisas recorrentes que a gente ouve que está acontecendo muito. Só que o Reiki, ele vai atuar em tudo. O reikiano não precisa saber, mesmo porque ele não vai direcionar a energia sabe para onde vai. A gente vai aplicar em pontos específicos, que são nos nossos centros energéticos, mas essa energia vai ser direcionada para onde precisa, em todos os níveis: físico, emocional, mental e energético. Então, quando a gente passa por uma sessão de Reiki, você pode ter alívio se você está com alguma dor física, dor de cabeça, cólica ou alguma coisa mais crônica. Sim, vai ser trabalhado em cima disso, como em qualquer outra questão. Então, quando a gente lista, é só para ficar mais fácil para vocês. Mas, na verdade, ele vai trabalhar absolutamente tudo. Talvez coisas que vocês nem saibam que está passando por aí. O Reiki já vai trabalhar essa energia. Por isso que ela é muito poderosa e muito simples, né? Esse sentido de amorosidade, de acolhimento da energia, você não precisa passar por nenhum estresse para chegar. Não, ela é leve, ela é relaxante e simplesmente você vai receber todos esses benefícios, porque vai eleva a sua frequência de vibração. Tudo que está estagnado com esses bloqueios, né, por conta do que a gente falou de desequilíbrio da nossa energia vital, ele limpa, ele desequilibra, ele harmoniza todos esses campos. Tá fazendo sentido para vocês? Não é muito maravilhoso quando a gente fala da energia Reiki? Não é muito poderoso essa técnica de imposição? Então ele vai te ajudar a restaurar, a aperfeiçoar e curar todos os seus corpos. Eu vou trazer um exemplo de uma cliente minha. Tem, acho que já faz uns 3 anos isso. Eu estava atendendo num outro espaço e tinha um corredorzinho para chegar e a sala era de vidro. E eu vi uma senhora chegando, a gente tinha um horário agendado, era a primeira sessão dela. E eu a vi caminhando pelo corredor, mancando, sabe, com o tronco meio curvado, com bastante dor. E quando a gente chegou na sessão, a gente conversou, ela falou que ela estava no momento com uma crise de diverticulite, que inclusive o médico já tinha recomendado a cirurgia diante de algumas crises que ela estava tendo, e ela veio buscar o Reiki. E a gente conversou mais um pouquinho, enfim, fomos para a maca, apliquei o Reiki, era a primeira sessão dela de Reiki. Apliquei. Quando terminou a sessão, que ela sentou na maca, ela me olhou com uma cara meio estranha, assim, sabe? E nesse mesmo momento ela começou a apertar a barriga dela, bem nessa região do intestino, onde ela sentia a dor. E ela apertava, eu falei, o que foi? Ela falou, eu não tô sentindo dor. E ela apertava, eu falei, mas tudo bem, se não tá sentindo dor, não precisa apertar, não precisa procurar. Tá tudo bem não sentir dor, porque isso é um ponto. Não dá pra imaginar, mas é muito comum. A gente se adapta à dor e quando a gente não sente a dor, a gente precisa da dor. Tanto que tem muita gente que tem dores crônicas, quando passa a aliviar a dor, a gente tem que fazer um tratamento pra ela entender que, ok, ela pode conviver sem essa dor. Mas enfim, isso fica para um outro momento. Mas naquele momento ela ficou apertando pra procurar a dor, porque ela não sentia. Mas a dor, sendo que estava no momento crônico, que ela estava vivendo tudo isso. Tanto que eu a atendi por acho que cerca de uns 2 anos e meio. Essa senhora até parou muito por conta da pandemia, mas a gente fez um tratamento longo e ela não precisou fazer a cirurgia. E é muito incrível, porque aqui eu tô falando de uma energia que realmente funciona.
E eu preciso dizer aqui que não estou falando que é milagroso, eu não estou falando que se você chegar na primeira sessão, cheguei com uma dor, não vou sentir mais dor. Não, gente, por favor. E também de forma nenhuma, nenhum tratamento holístico, nenhum tratamento alternativo substitui o tratamento médico. Ela continuou com o acompanhamento com o médico dela, porque se você já tem algo no seu corpo físico, você vai ter que ir com um especialista que vai agir e trabalhar com o seu corpo físico. O tratamento holístico não substitui de maneira nenhuma, ele é complementar. Tanto que com o tratamento holístico, nesse caso o Reiki, ela chegou ao ponto de não precisar da cirurgia, sendo que era já recomendado porque ela já tinha feito muitos tratamentos alopáticos com medicamento que não tinha funcionado. O Reiki foi extremamente efetivo para essa pessoa. Mas por que foi efetivo para essa pessoa? Vai ser efetivo para todo mundo? Nesse grau, nessa rapidez? Não, não vai ser. Eu, como mestre em Reiki, preciso te dizer isso. Desconfie, inclusive, daquelas pessoas que falam assim pra você: vem, vamos fazer uma sessão de Reiki que isso vai passar. Não, porque é uma questão muito mais profunda. Quando eu falo, quando a gente tem algum sistema, né, ou de dor física, ou alguma questão emocional, mental, psicológica agindo em mim, eu tenho algo muito mais profundo e enraizado. E quando eu trabalho a energia, né, nesse caso a energia do Reiki, eu vou agindo com os desbloqueios dessa energia. Mas isso vai muito de acordo com o seu processo de evolução espiritual e diante do teu merecimento. Será que aquela dor ou aquela doença não é importante? Vamos abrir um pouquinho, vou daqui a pouco até soltar para o intervalo para vocês pensarem um pouquinho mais disso. Será que essa dor, será que essa energia que você está sentindo aí com você não é importante para te despertar algumas coisas? Por isso que eu falo em questão ao merecimento. Se já for permitido, diante do seu merecimento degrau evolutivo, você passar por esse processo de cura, é isso que vai acontecer. Em uma sessão, em 2, em 4, em 10, em 30, ou talvez você tenha que fazer um tratamento mais longo. Vai depender. Então, não dá, vocês nunca vão me ouvir falar, vem que o Reiki cura. Porque tem muitas coisas por trás disso. Mas ele vai trazer todas as curas que já estiver disponível para você naquele momento. Eu tenho muitos casos. Esse foi um caso que foi realmente maravilhoso dessa minha cliente e que é importante a gente compartilhar, é importante a gente entender todo esse poder. Os índios xamânicos têm uma frase que eu gosto muito, que eles falam: a doença é a disciplina para quem é merecedor. Quando eu tive um contato com essa frase, com essa expansão de consciência tão grande, só a partir do momento que eu estou doente ou que eu estou com alguma dor, eu consigo perceber que talvez algo não está muito bem dentro de mim. Ou essa doença, essa dor, ela está vindo porque eu não estou, de repente, tomando a quantidade de água que meu corpo precisa. O que o corpo faz? Como forma de dor ou uma doença, ele manda esse sinal. Dá uma atençãozinha a mais aqui para mim. Vamos lembrar que toda a energia ela está em movimento o tempo todo. Então, se eu estou em alguma deficiência ou desequilíbrio comigo mesmo, ou falta de amor próprio, ou estou precisando de alguma reconexão, o meu corpo vai trazer de alguma maneira, de alguma forma isso para mim. Então, a doença ou a dor, na verdade, ele está só sendo um alerta de: oi, vamos olhar com mais atenção para isso? Olha como muda todo o significado de, às vezes, de ser algo punitivo, de ser... Não, é algo de... É um alerta, dá um pouquinho mais de atenção para você nisso daqui. Então, quando a gente aplica o Reiki, a gente precisa entender, né, a pessoa que está ali passando, será que ela já está nesse nível de passar por esse processo de cura ou ainda tem algum aprendizado, tem alguma coisa a se passar sobre isso? Então, por isso que a gente vê muitas sessões, numa primeira sessão, um processo assim de uou,
né, que a gente fala, parece um milagre, que é uma coisa extremamente rápida, mas porque a pessoa já estava pronta para isso. Ou às vezes a pessoa precisa continuar se trabalhando em algumas questões para que isso realmente tenha uma maior harmonia. Ou se tiver no destino da pessoa passar por aquilo, o Reiki com certeza vai vir para amenizar muitos dos sintomas, aumentar a compreensão e restabelecer essas dores, esse processo, tá? Isso é muito importante da gente falar. Então, quando a gente fala do Reiki, que eu falo, né, eu uso o Reiki na minha rotina, no meu dia a dia. Quando a gente está canalizado com essa energia do Reiki, você pode se auto-aplicar Reiki, tá com dificuldade para dormir, aplica um Reiki, você vai dormir rapidinho. Ou na sua comida, né, para você ativar mais aqueles nutrientes daquele alimento. Quando você estiver cozinhando ali na tábua, cortando os seus legumes, cortando a sua cebola, ativa a sua mão de Reiki. Essa comida ela vai ter um sabor e uma questão energética ali tão mais profunda, tão amorosa, que todo mundo que comer vai sentir essa diferença. Como a gente pode energizar uma água, como a gente pode aplicar nos nossos bichinhos de estimação, nas plantas, limpar o meu ambiente, aplicar Reiki nos cristais, tudo para trazer essa mesma função de restabelecer e trazer um equilíbrio. Então, Reiki, eu até falo, seria muito bom se o Reiki fosse ensinado na escola quando a gente é criança, porque ele já é tão parte da gente, tão nosso, que a gente perde tanto tempo, às vezes, até aprender o Reiki, que isso já deveria vir ali de quando a gente é pequenininho. Tanto que se vocês tiverem criança e quiser passar já a energia Reiki, se sentir de fazer comigo, eu dou curso, ou para você mesmo que está me ouvindo, não está canalizado na energia, é uma energia revitalizadora, de um poder de autoconhecimento, de autotrabalho ali com você mesmo, muito profundo. E quando a gente fala do Reiki, o Reiki ele tem níveis, tá? Ele é dividido em 3 níveis, porém que a gente separa ele, vamos dizer, em 4 cursos. Então, Reiki 1, né? Quando você for fazer o nível 1 de Reiki, você vai fazer ele no nível físico. Então, você vai ser conectado a essa energia, né? Pelo mestre reikiano. E você vai receber essa canalização para, através de imposição de mãos, trabalhar com energia Reiki. Só que para isso funcionar, a coisa vai ter que estar ali do teu lado, vai ter que estar físico realmente. Então eu posso aplicar em mim, eu posso aplicar no meu computador, eu posso aplicar ali na planta, mas tem que estar tudo do meu ladinho. Eu posso aplicar em alguém ou no meu pet. Então a gente vai trabalhar nessa energia de tudo que está em volta de mim, que já vai modificar tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu já consigo usar essa energia do Reiki a partir do nível 1 com altos benefícios. O Reiki 2 é uma energia que a gente... Até é importante falar, o Reiki 1 já é completo por si, tá? Não é porque você fez um que você tem que fazer o 2. Mas você vai aprender algo mais ali. Você vai aprender alguns símbolos que através desses símbolos você vai conseguir mandar Reiki à distância. Então tem uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Eu que morei um tempo na Austrália, a gente está bem no oposto. Eu mando Reiki para essas pessoas que podem estar lá do outro lado do mundo. Eu faço atendimento online, inclusive de clientes que estão em vários países diferentes. É Reiki online que eu faço. Então eu consigo mandar a energia do Reiki à distância. Vamos entender, a energia não tem relação com tempo e espaço. A energia pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, passado, presente e futuro. A única coisa que não consegue fazer isso é o nosso corpo físico. Eu tô aqui e tô aqui. Mas o meu pensamento, a minha energia pode estar em qualquer lugar. Então a energia Reiki a gente consegue enviar para qualquer lugar, inclusive para alguns traumas lá do passado,
A gente não modifica o passado, mas eu ressignifico o que aconteceu naquele passado, mandando a energia Reiki para essa situação lá de trás. Ou eu posso programar a energia Reiki para um evento futuro. Se eu vou fazer um concurso público, uma prova, uma entrevista ou alguma coisa importante, eu posso programar a energia Reiki para aquele momento. Como eu posso atuar com Reiki em níveis emocionais, trabalhando diretamente no mental também. Então, todas essas energias eu consigo trabalhar a partir do nível 2, com uma maior proteção, porque aqui eu trabalho com símbolos. Tem inclusive um símbolo que eu gosto de usar muito, toda vez que eu vou entrar em casa, é um símbolo que deixa a gente meio, entre aspas, invisível, tá? É aquele que você fica despercebido. E toda vez que eu chego em casa, como eu chego muito tarde, eu atendo até tarde, eu aplico esse símbolo em cima do carro para entrar, para realmente passar ali despercebido. São símbolos mágicos, são símbolos sagrados, são símbolos incríveis que a gente pode usar realmente no nosso dia a dia, quando a gente está com algum desconforto, enfim, usar para você o Reiki. O Reiki fica muito disponível ali pra gente o tempo todo. Então, a partir do nível 2, você consegue acessar esses símbolos e essa energia. E o nível 3, a gente fala do mestrado. Se você faz o Reiki 3, você se torna mestre. Aí ele é dividido em 3A e 3B. O nível 3A, você se torna mestre de si. E no 3B, você se torna um mestre em Reiki, que aí sim você pode iniciar novas pessoas com Reiki a partir do 3B. Essa é a ferramenta extremamente poderosa, muito simples, que a gente pode usar o tempo todo. Vou contar rapidamente como que o Reiki chegou na minha vida. Eu fui fazer um curso de autoconhecimento numa comunidade espiritualista em Piracanga, na Bahia. E lá eu fiz o curso de leitura de aura. E no curso de leitura de aura tinha o curso de Reiki. Eu já tinha ouvido falar, mas sabia o que era, mas nunca tinha sido iniciada, enfim, não era uma reikiana. E aí no meio desse curso de leitura de aura, a gente fez o curso e passou pelo processo de iniciação do Reiki. E ali abre tanto a nossa intuição, abre tanto uma conexão tão amorosa e profunda com a gente, que foi transformador a partir daquele dia. E lá eu fiz o curso de Reiki 1, o curso de Reiki 2, apliquei em algumas pessoas, teve até uma situação que foi bem interessante. O meu avô tinha recém feito uma cirurgia, e era uma cirurgia que abriu toda a barriga dele, foi uma cirurgia bem agressiva pro físico dele. E a situação é engraçada. Eu perguntei pro meu avô, né, tinha acabado de fazer o curso, enfim, eu falei, vô, quer que eu aplique Reiki em você? Meu avô olhou pra mim com uma cara desconfiada, ele até falou, não gosto das macumba aí não. Eu falei, vô, não é macumba. Ele falou, tá bom, pode fazer, se você tá falando que é bom, pode fazer. E eu comecei a aplicar Reiki nele, né, não, obviamente não com a mão encostada, um pouquinho afastada as minhas mãos, e comecei a aplicar diretamente onde tinha sido feita a cirurgia. E meu avô começou a chorar. Chorou, eu nunca tinha visto meu avô chorar. Ele chorou. Tinha deixado um papel higiênico ali do lado até. Quando terminou a sessão de Reiki, ele vira pra mim e fala assim, nossa, Ká, essa musiquinha que você deixou aí no fundo emociona, né? Falei, é a musiquinha que emociona. Por quê? Para quem não tem conhecimento dessa energia, ou a gente pode aplicar Reiki em quem não confia ou quem não acredita. A única coisa que a gente precisa é dessa permissão da pessoa. Porque o Reiki vai agir de qualquer forma, mas é muito importante a gente ter a permissão dela. E ali no meu vô, naquele momento, o Reiki atuou muito em nível também físico, né? Em todos os níveis ele atua, mas também muito no emocional, tanto que ele sentiu e ele chorou muito. E ali era o poder do Reiki, né? E foi bonitinho ele falando pra mim que aquela música que emocionava.
E aí passou um tempo também do reiki que foi muito importante para mim. Eu fui para Austrália logo no ano seguinte, que eu tinha feito o curso de leitura de aura e de reiki. Eu acho que eu estava no primeiro ano lá. Quando a gente está fora, a gente tem uma relação com as pessoas e principalmente com a comunidade brasileira muito grande. Mesmo sem se conhecer, a gente tem uma empatia que vai muito além, né? Porque a gente está muito longe realmente de casa, da nossa família, dos nossos amigos. E em outra cidade tinha uma brasileira que tinha descoberto um câncer na cabeça. E estavam fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para a família e ir para ficar com ela na Austrália, porque ela não poderia viajar para o Brasil, porque são muitas horas de voo e pelo fato do tumor ser na cabeça não tinha como. Imagina, a gente está falando de dólar, né? E aí fizeram uma vaquinha, eu doei o que eu tinha naquele momento financeiro, não tinha muito, mas doei o que eu tinha e na minha cabeça ficava assim: Cá, você pode fazer mais. Eu falava: meu Deus, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho o que fazer. E na minha cabeça ficava: Cá, você pode fazer mais. E eu assim, o que eu puder fazer eu faço, mas eu dinheiro eu não tenho. Até que quando a gente abre o nosso processo intuitivo e entra na pergunta, me veio um dia, né, uma intuição de: eu posso oferecer reiki para as pessoas, para essa comunidade brasileira que está aqui. Eles dão o dinheiro que eles têm disponível e 100% do valor que eu arrecadar no reiki, eu transfiro para o tratamento da Tailine. E assim eu fiz. Eu não a conheci, essa menina, a gente se falou bastante, porque eu estava sempre enviando, né, o dinheiro de alguns atendimentos para ela. Infelizmente ela passou pelo processo e ela veio a falecer. Mas as pessoas que eu comecei a aplicar o reiki, devido a essa primeira causa, a essa motivação, elas falaram para mim: eu não quero parar, tá me fazendo muito bem, eu quero continuar com o reiki. E foi assim que eu comecei a atender o reiki. Foi exatamente dessa maneira, de uma forma muito genuína, de uma forma muito conectada em a gente fazer o bem. E é o que eu falo: se alguém sentiu o chamado de fazer o reiki, ele vem desse jeito, nessa energia sutil, nessa energia amorosa, da gente ser parte de contribuição para a nossa vida, para nós mesmos, como a gente ser contribuição também para as pessoas e para o mundo inteiro. A energia do reiki vai atuar nesses pontos. E foi assim que eu comecei a atender o reiki. Depois, já recebendo esse dinheirinho pra mim, comprei uma maca, enfim, aí entra a história. Um dia eu vou contar pra vocês a história do Kazen aqui. Mas isso faz parte da minha história em relação ao reiki. E a partir disso, aí já tem muitos anos, como eu falei, já vai completar 9 anos que eu tô iniciada no reiki. Foram, não sei nem dizer quantos atendimentos e quantos processos de cura realmente eu pude presenciar ao longo desse tempo, né? Tanto com coisas de aliviar processos de depressão profunda, isso tudo com acompanhamento, tá? Teve clientes meus que tinham um processo de vício, e realmente com o tratamento a gente conseguiu trabalhar muito essa energia e essa pessoa hoje já não é mais dependente. Então a gente tem muitos processos de cura muito profundo quando a gente trabalha com a energia. A gente consegue despertar, aquele processo de dentro para fora. Eu consigo entender o que está acontecendo aqui e daqui eu transcendo, daqui a minha energia movimenta e não de fora para dentro, que também é importante, mas quando eu trabalho de dentro para fora, isso se torna muito mais poderoso. Então, quis contar um pouquinho para vocês, um pouquinho da história do reiki, né, da história do reiki na minha vida, de como o reiki vai atuar, como a gente pode usar, inclusive em medicamento. Gente, é maravilhoso. Se você precisa tomar algum remédio, você pode deixar uma caixinha com reiki e você deixa o seu remédio ali dentro. E quando você toma esse medicamento,
o poder do reiki é tão incrível que você vai adicionar todo o processo de cura daquele remédio para agilizar, e todos os efeitos colaterais automaticamente também são diminuídos, porque eu estou trabalhando com uma energia de cura universal, natural e inteligente, que a gente pode usar para tudo a nosso favor. Fazer uma limpeza energética, que eu até fiz um programa já falando só de limpeza energética, no espaço de vocês, aplicando o reiki, você sente a energia limpando imediatamente. É como o clima muda. Sabe aquela coisa de aquela energia pesada? Muitas vezes fica... Você aplica o reiki no ambiente, aquilo fica mais tranquilo. Como aplicar reiki nos projetos de vocês, nas coisas que vocês almejam, que vocês querem conquistar. Vai mandar o currículo para algum lugar, dá para aplicar reiki nesse currículo para onde ele for. Então, assim, é uma energia que ela está presente o tempo todo pra gente. Vocês podem e devem usar essa energia sempre, com muita responsabilidade. Se for fazer em alguém, sempre pedir permissão para essa pessoa. Se tiverem um espaço para aplicar o reiki, peça permissão também para quem é o dono daquele espaço, o dono daquele lar, né? Porque senão a gente vai entrando em outros processos aqui de responsabilidade energética. Isso no curso a gente decorre bem, é muito importante a gente entender, para a gente não criar também nenhum karma negativo pra gente. Mas usar o reiki para tudo que está ao nosso redor, para tudo ao nosso favor, usar essa energia é extremamente lindo, de equilíbrio, de muito proveito e de restauração para o nosso ser. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre isso, ou se interessaram para de repente fazer o curso, eu dou o curso presencial aqui em São Paulo, na região da Lapa, mas eu também dou curso de reiki online. Então, qualquer lugar desse mundão que você estiver me ouvindo e se interessar em ser iniciado no reiki e sentir de fazer comigo, me manda uma mensagem. O jeito mais fácil, acho que, de vocês falarem comigo é pelo Instagram. O meu Instagram é Kazen Terapia Holística. Kazen é separado, tá? K-A, espaço Zen, Terapia Holística. Ou se pelo arroba for mais fácil, é @ka.zen_. Tem o site também. O site tem bastante explicação sobre os cursos, sobre os atendimentos que eu faço, um pouquinho da minha história. O site é kazen-terapiaholística.com. Então, entre em contato comigo, de repente tira alguma dúvida, ou sentiu de ser iniciado, sentiu de passar por esse processo de despertar e transformação na sua essência, eu tô aqui à disposição. Gratidão demais para você que esteve aqui comigo em mais um programa Kazen no Ar. Eu fico realmente muito feliz de você estar aí, porque se você não estiver aí do outro lado, não faz nenhum sentido eu estar aqui passando essas informações. Então vai lá me dar um oi, vai lá trazer essa troca. Essa troca é muito importante para cada vez eu preparar um material ali melhor. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de curtir, dar seu like aqui para mim. Se você estiver pela Rádio Transcendental, vem falar comigo aqui pelo Instagram. Se estiver ouvindo pelo Spotify também, me dá um sinal aí de retorno de que tá fazendo sentido, se ressoou isso com vocês. Tá bom, meus amores? Muita gratidão. Namastê. A deusa que habita em mim saúda o Deus ou a deusa que habita em você. Somos luz.